Olá pessoal, Jorge Joelito para o canal do Círculo Monárquico do Brasil. Herdeiros do Porvir. Essa revista é interessantíssima, vale a pena receber na sua casa. Bom, 1666, o que será que aconteceu? Qual revolta virá à tona dessa vez? Já ouviram falar na Conjuração do Nosso Pai ou a revolta contra Mendonça Furtado? Provavelmente não. A não ser que você seja da região de Olinda, Recife ou do estado inteiro, de Pernambuco. Pode ser que você seja um privilegiado e conheça a história do seu local, do local onde você nasceu. Isso é até um sonho de se imaginar, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que a historiografia traz para nós. Bom, essa revolta, ela ficou conhecida como a Revolta do Nosso Pai e tem um fator aí religioso por trás desse nome. Mas vamos chegar lá. Os portugueses conseguiram expulsar finalmente, em 1650, os holandeses, de Pernambuco ou do Nordeste. Enfim, o que aconteceu? Perdeu aí, por um tempo, o fator econômico, que Maurício de Nassau fez uma revolução, naquela região. Uma revolução, trouxeram ali... ele fez para si praticamente um país, um novo país. Então, a cultura, teatro, paisagismo, urbanização, enfim, tudo aquilo foi melhorado ou foi beneficiado porque foi uma região, foi uma cidade, Olinda e Recife, que é uma do lado da outra, antes de ser desmembradas, foi uma região que recebeu a corte de Nassau. Então, tudo de bom passou a acontecer ali, várias peças de teatro, etc, etc. Urbanização, pontes, enfim, tá? Ele foi embora, o dinheiro foi embora, a cana-de-açúcar teve um forte concorrente, que é o açúcar das Antilhas. Chegava mais barato na Europa, sofrendo assim uma grande concorrência o açúcar brasileiro vendido pelos portugueses, tá? Então, essa foi uma das primeiras revoltas do Nosso Pai ou de Mendonça Furtado, porque começou, então, a se opor contra a metrópole, porque precisava pagar menos imposto, precisava ter mais beneficiamento, etc, etc, Cada um vê o seu lado, tá? Então, depois de 60 anos da presença da corte de Nassau ou dos holandeses, ali em Pernambuco, no Nordeste, de modo geral, acabou entrando em crise, falta de abastecimento de grandes proporções. Então, a cidade de Olinda e Recife, elas lutavam para se reconstruir, tá? A coroa portuguesa, ela consegue, após a expulsão dos holandeses, se estabelecer ali novamente, tá? E ali os portugueses, eles vão nomear um outro governador. Só que os habitantes ali da região querem um governador nativo, um governador dentre eles. Não quer ninguém de fora. Isso é a política,
né? E Recife, ela bate muito de frente com Olinda neste período, tá? Qual que é a melhor, qual que é a cidade que precisa. Então, os de Recife achavam assim que a coroa portuguesa não estava olhando muito para a cidade deles. Eles queriam mais. Ah, faz só para Olinda. Não, tem que fazer para Recife. Não, manda para Olinda. Não, eu quero para Recife. O Palácio do Governador ficou linda. Não, eu quero aqui em Recife. Sabe aquele jogo, tá? De ciúmes ou não, mas isso se tornou uma briga entre Recife e Olinda. Então, cada um quer puxar para o seu lado. E nesse caso, Recife, ele vai, né, vai reivindicar para si uma proporção maior, até porque os fazendeiros, os senhores de engenhos de Recife, eles que lutaram, né, em proporção maior, ou eles que ajudaram a expulsar os holandeses do Brasil, tá? Então, como era de costume o governo português nomear e enviar um governador para a capitania de Pernambuco, enviou então Jerônimo de Mendonça Furtado, que foi apelidado pejorativamente de Schumberga pelos reficenses, não pelos pernambucanos. Por quê? Reficenses, gente, me perdoa se estiver errado, tá bom? E manda aí um comentário. Jorge, quem nasce aqui em Recife é X, tá? Por gentileza, é um aprendendo com o outro. Então, Schumberga, eles apelidaram o Mendonça Furtado porque fazia referência a um general alemão, um mercenário na época, né? Von Schomberg. Então, Von Schomberg virou Schumberga. E um dia a gente podia fazer um vídeo com as expressões, né? Tem o ai, tem... uma outra que eu descobri essa semana que eu não lembro aqui, algumas expressões. Gringo. Green era o uniforme do soldados, né? E go, de ir. Então, quando estavam aqui os soldados, não sei em qual período, ainda vou pesquisar, tá, gente? Eu soube disso essa semana, achei interessantíssimo. Os nativos ouviam a expressão gringo, 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 vai, né? Para atacar ou vai para lá fazer qualquer coisa. Ataque, gringo, ficou gringo. Então todos aqueles que são de fora, que não são brasileiros, são gringos, tá? Só a nível de curiosidade, como o bom Schomberg aqui. Mendonça Furtado, ele era também estrangeiro, tá? E isso acabava indo contra os interesses dos pernambucanos ou dos senhores de engenho de Recife, de Olinda, porque queriam, como eu disse, um dentre eles. Não, se é para escolher um governador, que escolha um de nós, que nós sabemos os nossos problemas, ou nós queremos mais para nós, enfim, que seja um de nós, que nós já sabemos como que funcionam as coisas, né? Cada um faz a sua propaganda, tá? E então, um deles deveriam ser nomeado, porque nasceram ali, viviam ali, etc e tal, tá? Então, esse foi um dos motivos, ou o motivo principal, a nomeação de Jerônimo de Mendonça Furtado, tá? E fora a falta de habilidade para negociar com os chefes da região. Para piorar a situação, chega no porto de Recife, uma esquadra francesa que foi muito bem recebida por este novo governador. Isso foi a gota d'água. Isso foi a gota d'água. Eles começaram a propagar que o governador estava apoiando essa esquadra francesa, queria invadir o Recife, queria invadir Pernambuco e
acabaram de expulsar os holandeses e agora iam ser dominados pelos franceses. Então, uma mentira bem contada, ela se torna uma verdade. Não é à toa que nós brasileiros não sabemos a nossa verdadeira história, porque com esses cento e poucos anos de república, a mentira aí está sendo contada e nós, graças a Deus, não nós, mas a maioria dos brasileiros hoje não sabe a sua verdadeira história por ouvir somente a mentira, tá? Então, eles estavam aí fazendo essa propaganda, essa fake news, tá? Contra o governador. Os revoltosos, então, se uniram, tá? Na casa de um dos senhores de engenho, João de Novailhais e Ureia. Também não é brasileiro, já é estrangeiro também, né? Talvez esse João tenha nascido no Brasil, mas não, a sua origem não é brasileira, tá? Com a presença do juiz de Olinda, com presença o juiz de Olinda, né? André de Barros Rego, os vereadores Lourenço Cavalcante e João Ribeiro. Então, esses seriam os mais graduados da elite, né? Participando aí, juntamente com os fazendeiros, participando dessa revolta. Só que o governador, ele tinha um olhar muito atento para o que estava acontecendo na cidade. Então, toda procissão que acontecia, ele ia atrás. Vamos ver o que está acontecendo. Quem morreu, quem não sei o quê, é para qual santo, qual comemoração, o que está acontecendo. Ele era um político mesmo, né? Aquele que vai e sabe o que está acontecendo. Vamos dizer que é aquele que está em contato com o povo. Ele não era bom fazer contato com os fazendeiros. Vai lá saber também o porquê que os fazendeiros falavam isso. Talvez porque ele chegava para fazer uma política, os fazendeiros queriam outra, né? Então, se um fala assim, o outro fala não, um fala assim, o outro fala não, tem que ser um cedendo para o outro, né? Quando você está muito fechado, você não quer nem ouvir o outro. Então, tem esse ponto de interrogação também. Então, o que eles fizeram? Armaram que ia fazer uma procissão por conta de um nosso pai, tá? Que também chamado de viático, que é um sacramento na igreja católica ligado à Eucaristia, que é ministrada aos enfermos, tá? Isso aqui eu tive que ler porque é muito complicado, é muita coisa para uma pessoa só, tá? Então já entrou aí a igreja, eles usaram a igreja com propósitos, né? Não a igreja em si, tá, gente? Ou melhor, usaram a igreja também, porque durante a procissão o governador vai junto. Chega no momento ali da procissão, que a procissão segue, eles prendem dentro da igreja, da ordem de prisão, para o governador. Então usaram sim a igreja não como uma prisão, mas para o ato de ordenamento de prisão, tá? E depois levar esse homem não sei para onde. Tá bom? Então, no dia 31 de agosto, essa procissão ela sai. O governador, então, ele recebe a voz de prisão, tá? De André de Barros Rego. Ele foi, já descobri aqui, ele foi feito prisioneiro na fortaleza de Brum, tá? E ele foi colocado e levado numa frota e levado de volta a Lisboa, tá? Bom, a fim de evitar novos confrontos, o vice-rei nomeia André Vidal de Negreiros como governador da província, porque ele tinha fortes ligações com os moradores da região. Ufa! Resolvemos o problema. A coroa foi sábia. Talvez se ela tivesse recebido esse pedido, né, essa reivindicação antes por escrito, né, se estivesse reunido, levado isso, né, feito uma petição,
olha, queremos que um de nós que nós conhecemos, olha, indicamos fulano de tal, pererê, parará, tá? Então, não tinha nem chegado a cogitar numa revolta, tá? Só que esse período também de negreiros, ele fica muito tempo no poder, fica muito pouco tempo no poder, tá? E ele foi substituído logo depois por um outro governador. Mas o ponto principal aqui é reivindicações. Antes da revolta, reivindique. Hoje nós temos inúmeros meios, armas, de reivindicarmos melhorias para o nosso país. Só que a população, ela conhece os seus deveres e os seus direitos. A população sabe que o papel dela é fiscalizar, ela só delega o seu voto, mas ela tem que fiscalizar, ela tem que trabalhar. É essa a história não contada. E para que contar uma história? Qual político que quer fiscalização em cima dele? Qual político que quer reconhecer que a população brasileira é o seu patrão? Podemos mudar a nossa história. Agora, nada de futuro. O futuro é daqui a 5 minutos. Se você contar no seu reloginho 5 minutos, quando der 5 minutos, é o seu presente. Então façamos agora. Mudemos a nossa história agora. Até o próximo vídeo. Vou continuar aqui, ó. Herdeiros do Porvir. E no final, coisas da República. Tá dando certo?